a uma pesquisa eleitoral. Coloca aqui na tela para mim, por favor, a pesquisa da corrida em São Paulo. A gente pode aqui ver a pesquisa Genial Quest. Ontem saiu a presidencial, hoje sai a estadual de São Paulo. Haddad na liderança com 30% das intenções de voto, França com 17% das intenções de voto, Tarcísio de Freitas, candidato do Bolsonaro, com 10% das intenções de voto. Esses são os dados divulgados há pouco. Rodrigo Garcia disputa a reeleição, tem 5% das intenções. Na sequência aparecem o Felício, que é do partido do Kassab, o PSD, tem o Elvis César, do PDT, que é do partido do Ciro, Vinícius Point, Gabriel Colombo, Altino, todos com 1%, e o Weintraub também com 1%. Margem de erro de 2,4 pontos percentuais, todos eles estão tecnicamente empatados com o governador atual, Rodrigo Garcia. Brancos e nulos, 19%, indecisos ainda 14%, ainda é alto. Essa é a primeira pesquisa sem Guilherme Boulos, né, que em março desistiu da candidatura, essa pesquisa Genial Quest. Por isso não é possível fazer um comparativo com os outros, mas eu acho que vale a gente dar uma olhada na pesquisa que saiu em março, Josias, só para a gente ver a diferença da saída do Boulos, o que mudou, né, o que mudou nessa disputa. Olha só, Haddad tinha 24% e agora tem 30%, né? Márcio França 18%, 17%. Quer dizer, os votos do Boulos, né, Josias, foram certamente para Haddad, segundo esse cenário. Esse aqui é o cenário atual. Queria que você comentasse para a gente. Essa pesquisa mostra isso que você já realçou: os votos do Guilherme Boulos migraram majoritariamente para o Fernando Haddad, o que era previsível, né? E o PT hoje está diante de um cenário que, pela primeira vez, oferece ao partido uma perspectiva de chegar ao Palácio dos Bandeirantes. E você tem, na outra ponta, um cenário de derretimento do PSDB no estado em que o partido era mais forte, no estado de São Paulo. Se o Márcio França fizesse uma composição com o Fernando Haddad, nas pegadas da retirada da candidatura do Boulos, essa potencial vitória do PT em São Paulo estaria mais solidificada ainda. A permanência do Márcio França introduz aí um fator de dúvida. Agora, parece indubitável que o PSDB enfrenta hoje em São Paulo algo muito parecido com o seu ocaso. O candidato do partido, Rodrigo Garcia, é um político egresso do DEM, que depois se fundiu lá com o PSL e deu origem à União Brasil. Então, é um candidato que veio do DEM. Quem trouxe esse candidato foi o João Dória, que estava no Palácio dos Bandeirantes, aí saiu para ser candidato à presidência e é refugado, é rejeitado pela maioria da bancada federal do partido, na Câmara e no Senado. E a principal liderança do PSDB em São Paulo, que ocupou o Palácio do Planalto por mais tempo, o Geraldo Alckmin, hoje é candidato a vice do arqui-inimigo do PSDB, o arqui-rival eleitoral do PSDB, que é o Lula. Então, é um cenário de terra arrasada para o PSDB. E hoje está o Rodrigo Garcia com 5%. O candidato do Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que não é nem paulista, ele já descolou do Rodrigo Garcia, está com 10%, e o Rodrigo, sentado na cadeira de governador, tem a pretensão de recuperar esse terreno. E para recuperar o terreno, o que faz o Rodrigo Garcia? Ele adota um discurso bolsonarista, de radicalização na área da segurança pública. Então, de fato, um cenário de... o PSDB em São Paulo derreteu, Fabíola, sumiu. E o PT está diante de uma perspectiva que nunca se apresentou na história do partido, de chegar ao Palácio dos Bandeirantes. Josias, vamos até dar uma olhadinha nos cenários de segundo turno, que eu acho interessante aqui, ó. Haddad e Márcio França.
é o mais equilibrado de todos os cenários que foram analisados. Haddad com 38, Márcio França com 32. Haddad e Tarcísio, 45-23. Haddad e Rodrigo Garcia, 44-21, muito semelhante. E aí a gente vê Márcio França com Tarcísio, o Haddad vai melhor com Tarcísio do que Márcio França, 42-20. Márcio França com Garcia, e aqui Tarcísio e Rodrigo Garcia, né, empatados tecnicamente, 23-23. Só que acontece o seguinte, né, Josias? O que dizem assim, tanto Tarcísio quanto o Rodrigo são muito desconhecidos ainda, né, do público. Os petistas, até estava conversando com algumas fontes no PT, eles temem, nesse momento, ainda Rodrigo Garcia, mas Tarcísio de Freitas, que nas entrevistas, inclusive aqui na Sabatina, ele foi muito bem na Sabatina, ele tem um jeito diferente de Bolsonaro, mas com conteúdo do Bolsonaro, né? E isso está trazendo um pouco de medo. Eu acho que ele pode ter uma bela de uma subida aí e o segundo turno ser realmente entre Haddad e Tarcísio. Você já aposta nesse segundo turno, Haddad e Tarcísio, Josias? Eu acho muito cedo para a gente fazer esse tipo de aposta, e como você mencionou, o Rodrigo Garcia ele é governador do estado hoje, né? Então, ele tem a máquina do estado nas mãos, mas nós temos só 5 meses de campanha. É uma eternidade, parece uma eternidade numa campanha eleitoral, mas o Rodrigo Garcia ele tem um problema, porque o carisma dele é o carisma de uma pedra de gelo, né? E ele tem uma grande, uma diferença muito grande para retirar, e ele não pode ainda debater ou combater com os líderes da pesquisa, porque ele tem essa pedra no caminho a superar, que é o candidato do Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas. Então ele tem esse estágio a superar, que é um adversário que chegou de fora, de paraquedas, e está melhor, mais bem posicionado do que ele, para depois pensar nos outros 2 candidatos. Então, a tarefa dele é muito maior. Então, a perspectiva de um segundo turno com a presença do Tarcísio de Freitas, ela é menos improvável do que a presença do Rodrigo Garcia no segundo turno. Agora, é cedo, como disse, para fazer apostas. Agora, o cenário do PT ele é muito mais favorável. Precisa cometer muito erro para perder essa eleição. E se vai para o segundo turno o Haddad contra o Márcio França, aí eu acho que o Márcio França tem alguma chance nessa disputa, porque ele é um candidato que transita muito bem junto ao eleitorado mais conservador. O Fernando Haddad é definido pelo Lula como o mais tucano dos petistas. Então ele tem também um perfil mais ameno do que os petistas considerados mais radicais. Mas seria um páreo duro para ele se ele vai para o segundo turno contra o Márcio França.